Olá, boa tarde. O meu nome é Jorge Esteves, sou osteopata e sou o coordenador científico do curso de licenciatura do Piaget em Vila Nova de Gaia, em Silves. Estamos aqui hoje no Piaget, em Vila Nova de Gaia, e o objetivo desta apresentação é falarmos um bocadinho, discutirmos um bocadinho o raciocínio clínico na osteopatia, qual a sua importância, na formação dos futuros profissionais, qual a sua importância na qualidade dos cuidados de saúde que prestamos e na segurança do paciente. Peço-vos desculpa pelos slides serem em inglês, há muitos anos que estou em Inglaterra e ainda tenho alguma dificuldade em reformatar-me e, portanto, escrever a minha apresentação em português. No entanto, vou explicar cada uma dos pontos com algum detalhe. A primeira questão, no fundo, é porque é que o raciocínio clínico é importante. Muitas das vezes verificamos que, portanto, o tratamento osteopático é baseado mais numa situação de protocolo, em que as pessoas se preocupam, por exemplo, como é que eu trato um paciente com uma lomalgia ou como é que eu trato uma cervicalgia. E, portanto, de um ponto de vista crítico, pelas minhas observações ao longo dos anos, existem por vezes tendências de considerar, no fundo, a abordagem osteopática como uma aplicação de técnica. Eu argumentaria que, portanto, a osteopatia é muito longe disso, a osteopatia é muito mais complexa, a osteopatia, no fundo, é um sistema de avaliação e de tratamento e, como tal, para um indivíduo que pratica a osteopatia e que, no fundo, é um prestador de cuidados de saúde primários, portanto, um profissional de primeiro contacto, é fundamental que esse indivíduo possua, portanto, uma capacidade de raciocínio clínico bastante bem desenvolvida. E, no fundo, a reflexão, digamos, da sua competência clínica é expressa, portanto, no raciocínio clínico, na sua capacidade de tomada de decisão, no fundo, da sua capacidade de reflexão, autorreflexão e metacognição, portanto, durante todo o processo. Uma das definições do que é o raciocínio clínico vem do trabalho de Higgs and Jones, começado no final dos anos 90, princípio da década, no princípio dos anos 2000. É um trabalho que é originário, de outras profissões da saúde, nomeadamente da medicina e da fisioterapia. E a definição de Higgs and Jones, como podem ver, no fundo, o raciocínio clínico é, no fundo, o pensamento, o raciocínio, a capacidade de tomada de decisão que está por detrás de qualquer tipo de prática, autónoma na área da saúde. E que, no fundo, engloba várias vertentes, engloba a aplicação do conhecimento, diversas formas de conhecimento, quer seja um conhecimento, digamos, mais teórico, por exemplo, ciências de base ou ciências clínicas, mas também um tipo de conhecimento mais prático, por exemplo, a aplicação de uma técnica de tratamento. Mas para além desse conhecimento e para além dessa capacidade de raciocínio, tem também a ver com uma capacidade reflexiva e uma capacidade de autoavaliação do próprio profissional. Portanto, no fundo, o raciocínio clínico é algo complexo, multidimensional e que integra, no fundo, esta integração, tem esta integração de conhecimento, de cognição, de metacognição, portanto, nas suas várias vertentes, e que é fundamental numa situação, na capacidade do clínico, do profissional, trabalhar em situações de incerteza clínica. E esse é algo que eu chamo a atenção, que acho que na minha opinião pessoal e profissional é fundamental, que é essa capacidade de, considerar que a prática clínica está muito longe de uma situação de preto-branco e que, no fundo, muitas das vezes é muito mais cinzenta. Portanto, a incerteza clínica é algo que faz parte da vida cotidiana de um osteopata ou de outro profissional de saúde que opera num sistema de autonomia. Se sairmos um bocadinho, da parte clínica, e é importante que consideremos que, no fundo, os processos cognitivos e metacognitivos envolvidos, no raciocínio clínico não são muito diferentes dos processos que fazem parte da nossa
vida do dia a dia, do nosso raciocínio. Se pensarmos um bocadinho na forma como nós tomamos decisões, existe, portanto, no fundo, na nossa mente sempre esta, digamos, esta tensão, esta guerra entre, portanto, a intuição e a lógica. E o que é interessante é que, como seres humanos acreditam que a maior parte das decisões que são tomadas no dia a dia no fundo, são tomadas tendo em conta, portanto, um processo bastante analítico, portanto, uma capacidade analítica de tomar a decisão em que o indivíduo pensou bem na decisão que ia tomar e fê-la com uma certa razão, portanto, baseada, digamos, uma certa evidência. O que é muito interessante é que, portanto, na literatura a evidência demonstra que aproximadamente 95% das vezes nós funcionamos, portanto, numa de intuição. Portanto, a intuição domina, portanto, o nosso raciocínio, a nossa tomada de decisão no dia a dia. Isto é uma coisa interessante porque não acontece apenas em seres humanos. Alguma da investigação feita com outros primatas, por exemplo, demonstra exatamente a mesma situação, ou seja, existem muitas decisões que são feitas de uma forma intuitiva. E há quem argumente, alguns dos investigadores argumentam que isto tem a ver, no fundo, com algo que está gravado no nosso DNA. E no fundo tem a ver com uma situação muito interessante, que é o facto de, portanto, a parte do corpo humano em que portanto, requer maior energia, maior consumo de glucose, no fundo é o cérebro. Se todos nós pensarmos em situações em que dizemos, estou cansadíssimo e não fiz quase nada, mas pensei muito, portanto, o que acontece é que muitas das decisões para ser tomada com uma certa capacidade analítica requerem bastante tempo e requerem bastante energia. Portanto, ao longo dos tempos e, no fundo, ao longo da nossa evolução neste planeta, no fundo, aprendemos a poupar energia e aprendemos a tomar decisões temos decisões que são bastante rápidas e são intuitivas. E isso permitiu-nos, em muitos dos casos, sobreviver. Uma das teorias mais recentes que tenta explicar a forma como nós tomamos decisões é a teoria modular dual, que, portanto, foi desenvolvida a partir de um trabalho ao longo dos anos por uns investigadores nos Estados Unidos, liderados por Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman ganhou o Prémio Nobel em 2002, Prémio Nobel na Economia, com esta teoria. E basicamente a teoria propõe que, portanto, no dia a dia nós usamos dois sistemas que são distintos, mas são dois sistemas que nos permitem tomar decisões e, portanto, resolver problemas. Existe um primeiro sistema, que é basicamente um sistema associativo, é um sistema em que existem processos cognitivos simples, como sejam, portanto, similaridade, portanto, associação, portanto, a recolha de memórias, e em que o que acontece aqui, portanto, em que, portanto, as decisões são bastante rápidas, são intuitivas e são largamente feitas, portanto, de uma forma inconsciente. Enquanto um sistema 2 é um sistema muito mais rígido, é um sistema em que, portanto, usa bastante a lógica, é um sistema bastante analítico e em que, portanto, a tomada de decisões, as decisões são lentas, existe, digamos, bastante tempo para as tomadas e os processos são bastante conscientes. Este sistema que basicamente foi gerado, portanto, na área da psicologia cognitiva, tem também evidência de que, de um ponto de vista fisiológico, estes dois sistemas existem através de investigação, por exemplo, na área da neurociência cognitiva, em que demonstra que um sistema 1, portanto, ativando áreas do córtex associadas, por exemplo, a estes processos de associação, enquanto um sistema 2 utiliza basicamente áreas, portanto, do lobo frontal associadas, portanto, a um raciocínio, a uma tomada de decisão com algum cuidado, com bastante tempo.
Portanto, estes dois sistemas, têm como por detrás dois processos básicos em termos de raciocínio. Portanto, são processos indutivos ou processos dedutivos. O processo indutivo é, portanto, basicamente um processo que vos permite tomar uma decisão bastante rápida, em que, portanto, normalmente associado com o reconhecimento de um padrão, algo que vocês conhecem, em que essa decisão é rápida. Enquanto o sistema 2, portanto, baseado num sistema dedutivo, muito mais baseado na lógica, muito mais baseado tanto na formulação de hipóteses e, portanto, um testar dessas hipóteses e, portanto, verificar se a hipótese, portanto, é verdadeira ou é falsa e tomar a decisão baseado, portanto, nesse processo de teste de hipóteses. Portanto, se verificarem aqui quase que esse sistema dedutivo, muitas vezes as pessoas fazem, portanto, a analogia ao Sherlock Holmes, que usava basicamente um método hipotético dedutivo em que gerava as suas hipóteses, testava as suas hipóteses e chegava, portanto, a uma conclusão após esse processo, portanto, de formulação de uma hipótese e de teste dessas hipóteses. Voltando um bocadinho à prática clínica, portanto, ao longo dos anos existiram, portanto, vários modelos de raciocínio clínico apareceram e digamos que o início de toda a investigação na área do raciocínio clínico começa nos anos 70, nos Estados Unidos, na medicina, com um grupo de investigadores liderado por Elstein. O que o Elstein e colegas, na altura, em 1978, portanto, um trabalho que ainda hoje é considerado como um trabalho extremamente importante, um trabalho seminal, portanto, chegaram à conclusão que a maior parte, portanto, na medicina, a maior parte dos médicos usariam, portanto, um modelo hipotético dedutivo, como vos falei anteriormente, digamos, a analogia ao Sherlock Holmes, portanto, era tudo baseado portanto, na formulação de hipóteses, no teste dessas hipóteses e, portanto, na avaliação dessas hipóteses. Ao longo dos anos, e é interessante considerar que nesta altura, portanto, nos anos 70, se pensava que, por exemplo, para os alunos da medicina, um indivíduo que fosse bom a resolver problemas matemáticos ou problemas de física seria automaticamente bom a resolver problemas clínicos. Mais tarde veio-se realmente a verificar que não era verdade, portanto, não basta ser bom numa área completamente diferente, porque o contexto é diferente e, como tal, a aplicação de conhecimento próprio, conhecimento básico, que é muito específico, portanto, vai, no fundo, alterar um pouco a forma como o indivíduo pensa. Portanto, final dos anos 70, marcado por este modelo hipotético dedutivo, a meio dos anos 80 começa-se, de certa forma, a contestar um pouco o modelo. Isto porquê? Porque existe uma diferença entre, portanto, iniciantes e principiantes, portanto, um aluno de medicina, portanto, um aluno de fisioterapia ou um aluno de osteopatia, portanto, nos anos finais da sua formação, ou o indivíduo que se formou há um ano ou dois, e o indivíduo, portanto, um expert, portanto, um perito que esteja em prática clínica, digamos, há 20 ou 30 anos. Portanto, os processos são completamente diferentes e, como tal, portanto, os investigadores começaram a contestar um pouco a validade deste modelo hipotético dedutivo. E, portanto, um dos modelos que apareceu no meio dos anos 80, portanto, um trabalho feito na Holanda e nos Estados Unidos, by Cohen e a Patel, chegaram à conclusão que, bom, se calhar com os mais experientes, o modelo que é usado, portanto, é um modelo de reconhecimento padrão. A partir daí, portanto, outras ideias foram aparecendo, como ideias, portanto, de raciocínio, digamos, para a frente ou para trás, portanto, backward ou forward reasoning, e no início dos anos 90, outros investigadores liderados, neste caso por Schmidt, portanto, o grupo de investigadores na Holanda, contestaram, portanto, mais uma vez o trabalho anterior, portanto, o trabalho do hipotético dedutivo ou do reconhecimento de padrão, e argumentaram, baseado em algum, portanto, bastante investigação que fizeram, que realmente o que interessa não é apenas, digamos, a direção do raciocínio ou o tipo de raciocínio que é aplicado, mas sim o conhecimento de base, portanto, o conhecimento de ciências médicas, o conhecimento de ciências de base,
digamos, a experiência em clínica que vai alterando, portanto, esse tipo de conhecimento e geraram, portanto, um novo modelo, um modelo conhecido como, portanto, um modelo em que um expert vai, digamos, vai ter uma série de esquemas, uma série de, digamos, chamados scripts, portanto, uns illness scripts, no fundo, quase como etiquetas que existem na mente e que nos permitem, no fundo, ter acesso imediato à memória de longo prazo, baseada, por exemplo, em experiência com doentes. E as coisas continuaram a evoluir até hoje em dia, em que, graças ao trabalho do Kahneman, portanto, noutras áreas, portanto, aplicado muito, portanto, à resolução de problemas no nosso dia-a-dia e, no caso específico da economia, existem autores, nomeadamente Cross-Carey, que no fundo dizem, bom, esta teoria modular dual, no fundo tem alguma razão de ser também, digamos, na saúde, e como tal há quase que, digamos, chegar a uma conclusão que o que se falava anteriormente que era correto ou errado, até nem é bem assim, porque no fundo existe mais do que um modelo. Isso leva a autores, nomeadamente o Jeff Norman no Canadá, a falar que realmente toda a evidência, todo digamos, este debate, toda digamos, a discordância entre autores, que ou existe ou se pensa de uma forma ou de outra, não é bem assim, porque realmente a evidência corrente, portanto atual, demonstra que realmente nós nos adaptamos e que existe mais do que uma forma de pensar, e é perfeitamente normal que em determinadas situações se pense de uma forma mais intuitiva e noutras situações se pense de uma forma mais analítica. Aliás, não podemos considerar que apenas pensando de uma forma analítica seja o ideal. Por exemplo, se vocês considerarem na vossa prática clínica o caso de um indivíduo que vos entre no consultório, que vos diga: tenho uma dor fortíssima do lado esquerdo, portanto no meu peito, possivelmente a primeira coisa que vos vem à cabeça é que a possibilidade de que o indivíduo tenha um infarto de miocárdio, e como tal portanto, existe uma ação que tem que ser imediata. Digamos ali, existe ali uma bandeira vermelha que tem que ser considerada. Portanto, não há tempo a perder com, digamos, uma forma de pensamento muito mais analítica. Muitas vezes esta capacidade quase intuitiva, rápida, de reconhecimento de um padrão é fundamental na prática clínica para que se atue de uma forma segura e eficaz. Pelo contrário, existem outras situações em que o que parece, no fundo, é a questão que se costuma dizer: nem tudo o que luz é ouro. Portanto, muitas das vezes, algo que parece, digamos uma lombalgia simples, até nem pode não ser. E como tal, é importante, nesses casos, ter a capacidade, digamos, metacognitiva, ter a capacidade de pensar na forma como pensamos, e refletir um pouco e pensar: bom, será que tenho a informação necessária? Será que estou 100% seguro realmente do meu raciocínio e do meu diagnóstico, ou terei que considerar? Portanto, no fundo, é esta tensão que existe entre uma forma mais analítica e o tal sistema 2 e uma forma que não é analítica, que no fundo é a forma mais intuitiva que o Kahneman fala, como seja, portanto, esse tal sistema 1. Como podem verificar nesta imagem do Cross-Carey, no fundo ele esquematiza um pouco este modelo, que é um modelo de raciocínio, portanto, diagnóstico, em que, portanto, imaginemos, portanto, do lado esquerdo da imagem o doente que se apresenta com um determinado, portanto, caso clínico. Neste sistema, portanto, existe quase como algo que no vosso sistema, que no fundo que no vosso sistema nervoso seja esse processador de padrões, que ou reconhece o padrão ou não reconhece o padrão, ou seja, o indivíduo com muita prática clínica, com doentes que são muito semelhantes. É importante considerar que mesmo na osteopatia, em que a abordagem é diferente, em que a abordagem é centrada no paciente e não centrada na doença, na condição clínica, muitas das vezes nós temos casos de doentes, de casos clínicos em que nós imediatamente reconhecemos
a situação. Nesse caso, é completamente possível que um tipo 1, portanto, uma forma do sistema 1, um tipo de pensamento, de processamento aconteça, em que mais ou menos rapidamente, portanto, há de chegar a um diagnóstico. O que podem verificar no lado direito, existe sempre, é importante nesse sistema, para que, no fundo, o profissional atue de uma forma segura e eficaz, existe, no fundo, um sistema de calibração. Essa capacidade de calibrar o pensamento tem realmente a ver com essa capacidade refletiva, tem a ver com essa capacidade metacognitiva. Quase que perguntando-se, será que tenho a certeza que é mesmo assim, ou terei que considerar alguma alternativa. Portanto, essa capacidade de pensar na forma como pensamos. Tendo em conta também, como vos mencionei anteriormente, que como humanos existe um termo considerado por muitos autores como fundamental nesta forma de pensar, que é o que se chama um cognitive miser, ou seja, todos nós no fundo somos preguiçosos quando chega portanto, ao tempo de pensar e pensar de uma forma analítica. Porquê? Porque nós temos que poupar energia e, como tal, pensar muito cansa. Portanto, no fundo, se o problema não é reconhecido, se é um problema, por exemplo, um caso mais complexo, então o que o autor, o Crosscarry e colegas, no fundo, preconizam é que, neste caso, entra o sistema 2 em operação e existe, no fundo, este tempo que é necessário para calcular, portanto, para analisar portanto, toda a situação, mais uma vez com alguma calibração, chegando a um diagnóstico. O que acontece neste sistema, vocês veem aqui, portanto, uma das caixinhas que diz, que no fundo que fala no Executive Override, no fundo existe quase que algo que pode, no fundo, passar, em que faça com que o indivíduo passe imediatamente para cima sem considerar as coisas. Muitas das vezes considera-se que isso tem a ver com a forma como o indivíduo pensa e não tem a ver com a forma como por exemplo, com o nível de inteligência. Um dos autores nesta área de investigação, que é o Stankovich, inclusive num dos livros dele, usa um exemplo que todos nós conhecemos, que é o George W. Bush, e usa um modelo como, portanto, para exemplificar, portanto, o argumento dele, usa, portanto, o George W. Bush, portanto, na sua decisão de atacar o Iraque, portanto, em 2003. E isto é interessante, a maior parte das pessoas tem a ideia que George Bush é um indivíduo que até nem é muito inteligente, que até tem, portanto, um quociente de inteligência muito, muito baixo, um IQ muito baixo. O que acontece é que é exatamente o oposto, portanto é um indivíduo com um IQ muito alto, mas que este autor diz que é um dos indivíduos que não tinha a capacidade de raciocinar de uma forma mais analítica, ou seja, era facilmente influenciado pelo contexto, pelo que portanto, outros conselheiros lhe diriam. Portanto, isto exemplifica um pouco como se pode saltar de um lado para o outro neste sistema 1 e 2 e como isso pode levar a decisões que não são as melhores. Para terminar, portanto, este slide aqui é importante também ter em consideração, como vocês veem, portanto, no meio da imagem, que o que inicialmente pode não ser reconhecido, pode ser complexo, com repetição, portanto, com doentes, com pacientes semelhantes, com sinais e sintomas semelhantes, ao fim de uns tempos, no fundo, há reconhecimento de um padrão e portanto, as decisões passam a ser muito mais intuitivas do que o eram inicialmente. E, portanto, se voltarmos um bocado à osteopatia, portanto, como vos falei no início, quando comecei, na minha opinião, é fundamental que, como profissionais de saúde, de cuidados de saúde primários, portanto, profissionais de primeiro contacto, com autonomia, é fundamental que o osteopata tenha uma capacidade de raciocínio e de metacognição suficiente para discernir quando o doente, por exemplo,
é do foro da osteopatia, pode ser tratado ou quando o doente deve ser, por exemplo, encaminhado para um clínico geral ou para uma urgência hospitalar. É fundamental que o indivíduo tenha essa capacidade de raciocínio e de reflexividade e de metacognição. Obviamente está dependente também, tanto em termos de competências, está dependente do seu nível de conhecimento, tanto do seu conhecimento de base, conhecimento, por exemplo, em áreas de ciências clínicas, por exemplo, fisiopatologia, para reconhecer, portanto, uma situação que possa eventualmente parecer algo musculoesquelético, mas que na verdade não o é. Quando, portanto, chegamos a esta área, digamos, do raciocínio clínico, muitos autores ou muitos osteopatas argumentam, mas nós somos diferentes dos outros. A osteopatia é completamente diferente, tem princípios filosóficos completamente diferentes e, como tal, é muito difícil investigar e, como tal, a tomada de decisão é muito única, é muito diferente. Portanto, o meu contra-argumento, de certa forma, é que isto não tem a ver com situações filosóficas ou não, com conceitos osteopáticos ou não, mas tem a ver basicamente com processos cognitivos, por exemplo, que são processos usados no dia a dia e não se pode argumentar que só porque nós osteopatas usamos, digamos, um método filosófico diferente, tenhamos conceitos diferentes, que a forma de pensar seja diferente, porque o argumento é basicamente os processos são semelhantes. E, portanto, na osteopatia, a forma de pensar, seja analítica ou mais intuitiva, de certeza que o acontece. Aliás, há uma parte que é bastante intuitiva, que é baseada muito na percepção, que tem a ver com o nosso exame clínico. Portanto, o osteopata, ao contrário de outras profissões na área da saúde, utiliza os seus órgãos dos sentidos para diagnosticar. Portanto, observa o doente, portanto, olha, ouve o doente, palpa o doente e, como tal, muita da informação é recebida através portanto, do sistema nervoso central desse osteopata, é processada, é interpretada, baseada portanto, em memórias, em conhecimento, em experiência e muitas das vezes o que acontece, não existe um processo analítico, eu palpo, eu sinto e ao sentir chego automaticamente a um diagnóstico. Portanto, existe aqui uma tensão muito grande na osteopatia, muitas das vezes a dificuldade, portanto, digamos, em usar algo que é mais analítico quando temos os órgãos dos sentidos realmente fornecermos informação que é fundamental para portanto, o nosso diagnóstico e intervenção. Na osteopatia, como em muitas outras áreas, dentro da osteopatia, a investigação ainda não é robusta, ainda não existe, digamos, a mesma quantidade de investigação que noutras profissões. Portanto, na área do raciocínio clínico foi algo que começou a gerar algum interesse há cerca de 10 anos. Eu, inclusive, há uns anos fiz um primeiro estudo, tanto na área do raciocínio clínico com digamos, experts, com peritos e com, portanto, alunos principiantes. E, portanto, um colega meu fez o seu doutoramento, o Oliver Thompson, fez o seu doutoramento na área do raciocínio clínico. No fundo, é o primeiro autor em que fez uma abordagem bastante profunda em relação aos processos. Portanto, é um estudo qualitativo e que demonstrou que o osteopata tem uma forma, portanto, um pouco diferente de pensar. É importante considerar que o estudo do Oliver não foi um estudo tanto na área da psicologia cognitiva, mas muito mais um estudo qualitativo em termos de entender a forma como decisões são tomadas, mas portanto, verificou que os princípios, conceitos osteopáticos têm uma importância muito grande em termos de tomada de decisões. Para concluir, espero que esta apresentação vos seja útil, que vos faça, digamos, pensar. Portanto, se o fizer, fico muito contente com isso. Penso que vos seja útil de um ponto de vista digamos, de formação profissional contínua, que é fundamental
na nossa profissão, e é importante considerar realmente esta situação de diversas formas de pensar, esta questão da intuição, esta questão de um pensamento mais analítico, pensar que no fundo os sistemas cognitivos levam-nos a erros bastante graves, muitas das vezes. Existem muitos viés que são associados, no fundo, à utilização de um sistema cognitivo errado em muitas das situações, ou seja, no caso do vosso paciente que tem sinais e sintomas que sugerem, por exemplo, um problema musculoesquelético, como não o é, vocês terem a capacidade realmente de refletir, de considerar, de perguntar, de investigar, digamos, de encaminhar para outro profissional quando necessário. Ok? Muito obrigado pela vossa atenção.